Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho das minhas primeiras impressões sobre o notebook Dell G5, que foi comprado recentemente e está substituindo o MacBook Pro de 15 polegadas de 2016. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então está aqui o Dell G5. A primeira impressão realmente não é, principalmente para quem veio de uma linha mais com um hardware um pouco mais, a parte de fora, vamos dizer, né, o que não está debaixo do capô, um pouco mais caprichado, né, com um corpo de alumínio e não plástico. Eu vou confessar que é um pouco chocante. A máquina realmente é bem pesada, ela pesa aproximadamente 1 kg a mais do que o meu MacBook Pro de 2016, e isso você sente, é uma coisa que é realmente pesada, tá? Agora, olhando aqui da lateral, eu mantenho aqui pelo menos uma USB tipo C, uma USB normal, uma entrada para fone de ouvido. Vamos tentar virar aqui, que é pesado o bicho, gente, é bem pesado mesmo. Então, virando aqui do outro lado, eu tenho o que ajuda bastante, quebra um super galho, uma entrada para cartão de memória, que pelo que eu li não é a mais rápida, mas ok, é uma entrada, tá aí, pelo menos eu não preciso de um acessório para poder importar minhas fotos da câmera e meus vídeos, mais uma USB 3.1, né? E aqui, por fim, na parte traseira, isso eu achei bem legal, né? Eu tenho aqui, deixar isso aqui focar, eu tenho entrada de energia, uma HDMI, uma USB, uma DisplayPort aqui, isso é bem legal, acho que chama DisplayPort, que dá para ligar aquela porta com maior resolução de vídeo, uma rede, tá? Então é muito bem servido, é muito bem servido aí, bem atendido quem precisa deste notebook e precisa ligar várias coisas ao mesmo tempo. O bicho é grande, é pesado, mas assim, o que eu falei, né? É 1 kg a mais do que o notebook anterior, que também não era tão levezinho assim, né? Porque era o de 15, não estamos falando de 13. A fonte, não sei se vai ficar tão claro, né? Mas no vídeo do unboxing dá para ver, ela é bem grande, ela tá ali no cantinho, ó. Lá atrás é grande, esquenta bastante, esquenta bem, e o fio de energia é bem grosso. Você vê que é um fio ali, uma bitela. Por quê? Porque ele precisa alimentar uma placa de vídeo que consome mais, uma placa de vídeo potente, e um hardware também que não é um hardware dos mais leves. Essa máquina aqui, ela tem 512 de HD, ela é um i7, essa é a parte aqui que me incomoda um pouco para abrir, eu tenho que segurar a parte de baixo, né? Coisa que com o Mac você não precisa fazer. Então tá aqui, já rolando aqui na tela de cima. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou puxar aqui para a tela de cima. Uma coisa interessante, aguenta aqui os 4K numa boa, monitor 4K. Isso é excelente, isso me ajuda muito. E assim, é uma máquina que, no geral, ela vem me trazendo assim boas alegrias. Como é que foi a configuração inicial? Basicamente eu tive que ir atrás de um programa de edição de vídeo. Eu fui atrás desse programa aqui, que é o DaVinci Resolve. Esse programa resolveu realmente a vida, é um editor super completo, gratuito, e para mim foi excelente, não tenho reclamações. Pacote Office que eu já usava numa boa, e agora eu estou começando a buscar outros aplicativos para infográficos, para alguma coisa um pouco melhor para edição de imagem, que eu tinha o Pixelmator e não quero ficar pagando nada mensal, então estou atrás de algum programa que não seja tão básico, né? Seja um pouquinho melhor para poder fazer as edições de vídeo. E assim, não estou com grandes problemas de software. Ainda consegui colocar um editor de áudio que eu usava, né, um aplicativo para criar música mesmo, que chama Reason.
E assim, tudo está rodando bem. Como é que foi a impressão inicial? Olha que curioso, essa máquina aqui, ela é uma máquina que muita gente reclama que ela superaquece, que ela chega numa temperatura muito alta. Entrando aqui nesse gestor aqui da própria Alienware, que foi instalado aqui de fábrica pela Dell, o que acontece? Nós temos como controlar aqui, ver como é que está o clock aqui da CPU, a GeForce RTX 2060, que é uma super placa de vídeo e velocidade da memória também. Aqui eu consigo trocar a cor do teclado, isso eu achei muito legal. Então você pode deixar da cor que você quiser, né? Eu tenho várias cores diferentes, dá para deixar ele mudando de cor. Não sei se vai ficar tão legal no vídeo, vamos apagar a luz para ficar melhor. Então assim, é bem bonito, é bem legal, e uma coisa que me chama a atenção também, a qualidade do teclado quando comparado com o teclado da Apple, que era aquele ação curta, né, que ele era bem curtinho e travava e fazia um barulho esquisito. Então realmente eu estou gostando muito, né, de usar esse teclado, não só para ele ser mais firme, mas também pela cor, por esses esquemas de cores RGB que são bem legais. Aqui eu consigo controlar uma série de coisas. Então, se eu deixo ele no equilibrado, que costuma ser a melhor opção, ele funciona com um pouco mais de ruído da ventoinha. A ventoinha realmente ela faz barulho, quando você exige da máquina, ela faz barulho. Incomoda? No começo sim, mas eu acostumei muito rápido. O que eu costumo fazer? Deixar no silencioso. O silencioso costuma dar conta, ela está se mantendo nessa temperatura aqui, cada lado, né, da ventoinha, né, direita e esquerda, se mantém geralmente um pouco mais quente do lado direito. E olha lá, dá para ver nitidamente. Aí, vez ou outra, liga a ventoinha um pouquinho mais alta e já esfria. E ó, a máquina está muda. Ó. Você ouve a moto lá fora e não ouve esse trabalho da ventoinha. Agora, se eu colocar em desempenho, aí ela vai começar. Vamos colocar um vídeo para rolar, né? Aí ela vai começar a reclamar. Quer ver? Então, vamos até dar um mute aqui nesse áudio. Vou pular aqui. Logo, com o vídeo rolando, ela vai começar a reclamar um pouquinho, tá? Então, o vídeo está rolando aqui. E com o modo desempenho, com o tempo, ela tem uma tendência de esquentar um pouquinho mais e ficar um pouco mais barulhenta, mas não é nada assim que vai matar ninguém. Eu costumo deixar no perfil silencioso e tá ótimo aqui para mim. Aqui tem esquemas de energia, aqui o equalizador e aqui também outros esquemas de áudio, tá? Uma coisa que, assim, para mim é a maior decepção desse notebook é a qualidade do áudio. A qualidade do áudio é de chorar, sabe? Os alto-falantes são realmente ruins, são baixos, não são legais. Gostei da construção, achei ele sólido, não tenho nenhum grande problema, sabe? Não tô com frescura, fiz a troca numa boa do Mac para ele. Que eu costumo dizer, como eu não tenho nenhum apego à marca e a sistema operacional e nada, eu simplesmente começo a usar e vejo qual programa que eu consigo me adaptar melhor, onde eu vou ter um gasto menor e saio usando. Então, isso para mim é uma vantagem incrível, porque eu posso usar PC, eu posso usar Mac, eu posso usar o que eu quiser, como posso usar Android, como posso usar um iPhone, sem nenhuma grande frescura, sabe? Sem nenhum grande problema. Então, assim, depois que você começa a usar, você está ali no Chrome, você tem um bom editor de vídeo, tem um programa de áudio favorito para edição ali, para criação. Assim, eu tenho 3, 4 coisas ali que o pacote Office está rolando beleza. Então, assim, eu consigo me adaptar numa boa. Hoje, pouca coisa falta ali para que eu use como eu usava o Mac. E assim, o desempenho, estamos falando, por mais que seja PC, Windows, uma máquina mais gorducha e tal, mas nós estamos falando de uma máquina de 2016, né, um MacBook Pro,
que usava um processador de 5ª geração, estamos saindo da 5ª geração para 9ª geração, tá? Do um i7 de 5ª para um i7 de 9ª, uma placa de vídeo de 2 GB para uma placa de vídeo de 6 RTX. Então assim, o desempenho daqui é fantástico. Ontem eu editei vídeo já nela e assim, o vídeo foi editado num prazo hiper curto. Então sim, vale muito a pena se você precisa de desempenho. Bom, muita gente perguntou, puxa, mas por que você não pegou a máquina da Samsung, que tem uma Odyssey, alguma coisa, que é equivalente a essa máquina? Bom, essa Odyssey, pelo que eu vi, ela não tinha entrada para cartões de memória, que é uma coisa que me interessa e facilita o meu trabalho, tira adaptador da minha mesa, então é uma coisa que faz falta, faz diferença para o meu perfil de uso, tá? Essa foi o primeiro ponto. O segundo ponto, ali eu não tenho a saída DisplayPort, também é uma coisinha a mais, que eu tenho já o cabo, eu preciso do adaptador só, mas assim, eu ganho em qualidade e tudo, então é um outro ponto, não foi determinante, mas é um outro ponto para colocar na lista. E por fim, ali eu acho que ela aparentemente tem um sistema de refrigeração muito mais competente, né, menos barulhento do que o da Dell, mas o fator determinante, na verdade, os fatores determinantes foram 2. Primeiro, o prazo de entrega. Eu vi várias marcas, eu tinha até colocado um Asus na frente, mas ninguém tinha para entregar, eu estava precisando da máquina com urgência. Então assim, os 2 pontos que me fizeram realmente decidir por ela: prazo de entrega e também o suporte, tá? O suporte da Dell neste momento, ainda mais de pandemia, se der qualquer problema, eu não preciso colocar no correio ou levar em algum lugar, porque hoje não tem nem aonde levar, né? Que as assistências muitas estão fechadas, tal, então eu não tenho como consertar se tiver algum problema, e nós não sabemos até onde vai essa história de pandemia. Então, como é o momento de ficar em casa, eu acho que foi mais prudente buscar um bom suporte técnico que me atenda em casa. Então, assim, não tive nem como discutir isso, eu já fui direto pensando no suporte, tá? E assim, as impressões iniciais foram muito boas, superou minhas expectativas. Estou conseguindo usar o trackpad, que vocês sabem que eu não gosto de mouse, né? Eu gosto desse trackpad aqui da Apple. Ele ficou um pouco mais sensível e alguns gestos obviamente não funcionam, mas de uma forma geral ele está rodando super bem, é só questão de adaptação. O mouse, o trackpad aqui também não é ruim, ele é grande, ele só tem um barulhinho ali, não sei se vai ficar claro, né? Mas olha, vamos tentar chegar perto, ó. Ele tem um barulhinho ali que não não é aquela qualidade da Apple, que é de vidro, que isso aqui é vidro, então é outro nível, é outro esquema, é outra construção. Mas assim, numa boa, tô tranquilo, numa boa. Ontem até estava comentando, agora há pouco, editei vídeo com ele, e um vídeo relativamente longo, e renderizou em 3 minutos, 2:40 mais ou menos. Então é uma performance de gente grande, realmente é um notebook que, assim, a impressão inicial é muito boa. Como não tenho viagem prevista como todos nós, né, tão cedo enquanto durar a pandemia, então é uma máquina que vai ficar mais fixa aqui em casa. Então não faz sentido falar, puxa, eu preciso de uma máquina super leve, senão não vou trabalhar bem. Essa máquina está ótima para o que eu preciso fazer neste momento, e assim, é o que eu falei, é 1 quilo a mais. Se eu tiver que levar 1 quilo a mais na mochila, não vai matar assim 1 quilo, né? É ruim, mas não é o fim do mundo. Para fechar, eu queria mostrar para vocês 2 coisas. Olha, cheguei a pensar no Mac. O MacBook Pro que eu compraria seria um com placa de vídeo dedicada, para ser um cara para concorrer com esse aqui, né? Para me entregar o que esse aqui entrega. Hoje meus vídeos são relativamente simples, eu não tenho grandes edições, mas a ideia é começar a evoluir nas edições, é começar a melhorar as coisas e deixar os vídeos um pouco mais complexos, e gravar e editar em 4K. Então tem algumas coisas que eu quero fazer ao longo desse ano que o Mac de 2016 já estava chorando, né? E
O de 16 polegadas agora mais atual, ó, vou mostrar para vocês. A situação é essa. No começo do ano, lá para fevereiro, eu cheguei a dar uma olhada. Essa máquina aqui, as duas, estavam custando R$5.000 a menos. Mesmo assim, era um preço absurdo, mas R$5.000 a menos. Agora, vamos comparar. Ó. Essa máquina aqui, ela tem o mesmo processador que eu tenho no Dell. Aqui com o mesmo turbo, com o mesmo 4.5, a placa de vídeo do Dell ganha dessa daqui, tá? É uma placa com 6 GB DDR6 e RTX NVIDIA. Vamos lá, prosseguindo aqui. Memória a mesma, memória RAM a mesma, armazenamento o mesmo. Perde, obviamente, na tela, que aqui é uma tela Full HD, mas, veja bem, é uma tela Full HD de 144. Então é uma tela super rápida que para jogo faz mais sentido. Aqui, na Apple, eu tenho uma tela com maior resolução e com maior fidelidade de cores. Então é uma vantagem. Aqui eu tenho 4 portas USB, aqui eu tenho porta de tudo quanto é jeito. Então, assim, no final das contas, no papel ali, essa máquina é superior. Comparado aqui, é claro, perde, né? Não é de alumínio, não tem a mesma tela, mas assim, embaixo do capô elas são muito parecidas. Por que eu considero superior? Não dá para você falar que essa máquina custou pouco menos de 9.000, tá? Você falar que vai gastar 24 contra 9.000 reais. Eu não acho que tem uma tela e a construção de alumínio vale essa diferença, tá? É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Aqui falando do modelo mais caro, que não compete com esse aqui, porque é um i9, tá? Então esse aqui é um i7, então já perdeu aí, o turbo também é um pouquinho maior, mas placa de vídeo perde e o memória RAM empata e armazenamento ganha. Mas você está falando de estamos falando de quase 30.000 reais. Então, é aquela história. Esse Dell aqui, com toda a construção, puxa, a vida é de plástico e tal, ele embaixo do capô, ó, tem esses dois caras aqui. Então não é uma máquina fraca. Tem um bom suporte, tão bom quanto o suporte da Apple, só que você está falando de menos de 9, que foi o que eu paguei, um pouquinho menos de 9, contra 24 ou 28. Essa máquina, eu diria que ela está mais ou menos no meio. Por ter uma placa de vídeo melhor, ela é superior a essa. Então, você está falando de uma máquina que custaria uns 25 ou 26 mil, talvez, e foi pago menos de 9. Então... hoje em dia, eu acho que, hoje em dia não sempre, mas no meio de uma pandemia ainda mais, a gente tem que cuidar do dinheiro, porque é difícil ganhar, não dá para gastar tanto para ter tão poucos benefícios a mais. Vou voltar um dia para o Mac? Não sei, pode ser, mas assim, hoje eu acho que dá para tocar aqui numa boa o meu trabalho, e assim, se fosse para trocar, acho que eu trocaria por um XPS 15, que não vende no Brasil. Essa é uma máquina que me interessa, que eu acho bonita, que a tela é legal, é melhor do que essa, o corpo é mais fino. XPS 15 é uma máquina que eu trocaria. Eu tenho um XPS 13 em casa até hoje e só alegria, nunca deu um problema. Agora, para fechar, tive algum problema com essa máquina? Tive um único problema, infelizmente. Quando ela chegou, eu comecei a instalar as coisas. Esse centro aqui de comando do Alienware, ele estava funcionando normalmente. Só que aí o que aconteceu? Pouquíssimo tempo depois, ele perdeu aqui a parte de térmica, a parte de áudio. Ele perdeu praticamente tudo. O controle da luminosidade do teclado, ele perdeu tudo de uma vez. O software abria e ficava fazendo uma leitura e não conseguia resolver. Liguei para o suporte da Dell, fiquei 2 horas com o suporte da Dell, mas eles resolveram, mas assim, a forma de resolver não foi a mais adequada, que foi com uma formatação da máquina. Mas formatamos a máquina e a máquina voltou e está zerada sem nenhum problema. O que deve ter acontecido? Alguma falha na atualização inicial dessa máquina, algum arquivo subiu e não instalou direito, arquivo deste programa aqui, que causou essa perda de informações. Depois disso, a máquina só funciona no talo quando eu preciso e super bem, e agora é só alegria, é só utilizar.
Uma coisa que eu preciso fazer é dar uma olhada nos games, que faz muito tempo que eu não jogo em PC, então preciso dar uma olhada nos games legais para poder testar com essa máquina, que é uma super máquina. Para fechar, mais uma coisinha. Duas coisas que fazem uma diferença imensa quando você está falando dessa máquina comparando com essas duas aqui. Essa máquina eu tenho como colocar 32 de RAM. Eu mesmo, é só abrir e trocar, é muito mais fácil. E posso colocar um HD maior ou um segundo HD SSD ou um HD normal. Então assim, poder fazer upgrade na máquina também é algo que realmente, para mim, hoje faz diferença. Porque a longevidade dessa máquina com certeza vai aumentar. A vida útil dela aumenta quando você pode crescer e melhorar o hardware dela, principalmente a memória RAM, que é onde você vai sentir diferença. No HD você vai ter mais espaço, tal, mais conforto, mas na memória RAM eu vou sentir performance. Sair de 16 para 32 vai dar diferença e não é uma diferença pequena. Então é algo que realmente tem que colocar na balança, porque faz uma diferença incrível aí. Com certeza no futuro eu vou poder ter uma máquina ainda melhor. Só a título de comparação, ó, pegando aquela máquina que era a que mais parecia com a minha máquina e colocando 32 de RAM, ela vai para R$28 mil ou R$25 mil à vista. Então é muito dinheiro, e é aquela história aqui, deu conta, está dando conta e vamos seguir a vida, tá bom? Então é isso, o vídeo ficou enorme, mas tinha muita coisa para contar. Espero que vocês tenham gostado e contem um pouco da experiência de vocês, né? Se alguém fez essa mudança do PC para o Mac ou do Mac para o PC, como eu fiz, e como foi fazer essa mudança, tá bom? Então, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!